Eu acredito na economia de mercado, acredito na propriedade individual, mas acredito, e a minha ideologia é o interesse nacional, a minha ideologia é o patriotismo, E por isso, o que eu vos quero dizer, e aquilo que estava no Programa Nacional do PPM, que eu próprio escrevi nesta matéria, foi que, em relação às privatizações, tem que estar em causa a defesa do interesse nacional. Eu sei que nós hoje somos um protetorado económico, como fomos, infelizmente, ao longo de um período da nossa história. E o que nós temos que fazer, o que os políticos têm que fazer, o que os políticos deste país têm que fazer, é defender sempre a soberania nacional. Nesta matéria, e em relação aos pressupostos que estão no memorando de entendimento e que são da responsabilidade do Partido Socialista, do PSD e também do CDS, em relação a estes pressupostos no memorando de entendimento, eu considero que, em algumas áreas, não serviram o interesse nacional. E considero que, quando se fala na privatização da água, ou a privatização, ainda que parcial, da Caixa Geral de Depósitos, ou na privatização da TAP, ou na privatização da ANA, não se está a servir o interesse nacional, não se está a defender o interesse nacional. E como vos disse, a minha ideologia é Portugal. A minha ideologia e os interesses que eu defendo são sempre os interesses dos portugueses e não os interesses dos mercados. Dizem-me que existe uma mão invisível do mercado. Essa mão invisível do mercado tem que se tornar visível. Porque nós não sabemos quem é que nos está a fazer mal, nós não sabemos quem é que está a prejudicar os interesses nacionais, nós não sabemos quem é que está a prejudicar os interesses do povo português. Esta mão invisível, eu não acredito nela. Eu considero que nós, os Estados, devem criar todos os instrumentos possíveis para que esta mão invisível se transforme numa mão visível e para que esta mão seja responsabilizada por afetar os direitos das pessoas. E por isso, nesta matéria em específico, eu não percebo porque é que a ANA tem que ser privatizada. Porquê? Dá prejuízo? Dá prejuízo? Dá prejuízo? Não dá prejuízo. Não dá prejuízo. Não dá prejuízo. A gestão das infraestruturas portuárias é importante para a soberania do país nos tempos que correm. É importantíssimo. Eu considero que é uma das áreas que se deve manter nas mãos do Estado, nas mãos de todos os portugueses. E por isso, eu não percebo, eu estou contra a privatização da ANA, porque não existe nenhuma razão objetiva para que se tome esta decisão política. E, portanto, nessa medida, o que me podem dizer é que existe uma pressão por parte da Troika e por parte dos mercados para que a empresa seja privatizada. Qual é o nosso dever? Qual é o dever dos políticos que servem o país? É dizer-lhes que, em relação a esta empresa que dá lucro, a esta empresa que é apetitosa para os mercados, é dizer-lhes não. E resistir. E resistir à imposição desta medida por parte de estrangeiros que estão a aproveitar-se da fragilidade do país, que estão a aproveitar-se da nossa fragilidade económica para nos impor uma medida que prejudica o interesse nacional. E o que nós temos que fazer, como portugueses e como patriotas, é dizer-lhes não e resistir nesta matéria. Se há um Estado em dificuldades económicas, se há um Estado que está fragilizado e se há uma empresa que dá lucro, porque é que nós temos que aceitar, em nome da imposição de estrangeiros, temos que aceitar que esta empresa saia das mãos do povo português, saia das mãos do interesse nacional e vá para qualquer outro mercado invisível e para as mãos de estrangeiros, servindo o interesse do lucro. E por isso é que considero que é um erro. Tal como é um erro privatizar as águas de Portugal.
Tal como é um erro privatizar a TAP, tal como é um erro privatizar a Caixa Geral de Depósitos, ainda bem que aqui já se recuou e que já se reconhece que a Caixa Geral de Depósitos é importantíssima para termos algum tipo de hipótese de intervenção da regulação em relação ao nosso sistema financeiro. E eu sei que existiram políticos que quiseram ir muito longe em relação à Caixa Geral de Depósitos e que erro colossal não se teria cometido, se tivéssemos privatizado a Caixa Geral de Depósitos. Por isso é que eu considero que nestes momentos de fragilidade do país, nós temos que manter-nos firmes na defesa do interesse nacional. E em relação àqueles que são os interesses da região, é evidente que, sendo os nossos aeroportos aqui na região deficitários, é evidente que a privatização de toda a empresa irá provocar assumir de encargos para o orçamento da região, uma região que está a conhecer dificuldades económicas cada vez maiores, e estas dificuldades económicas vão chegar-nos através da privatização da ANA. E, portanto, se o interesse nacional, se no âmbito do interesse geral nacional nós estamos contra a privatização da ANA, então, como políticos açorianos, como parlamentares açorianos, estamos duplamente contra, porque não defende o interesse nacional e, pelo contrário, prejudica muito, mas muito, o orçamento regional, prejudica ainda mais, prejudica duplamente o interesse da região autónoma dos Açores. Esta é a nossa posição, é uma posição de patriotismo, defesa do interesse nacional e defesa também da autonomia dos Açores e defesa dos interesses da autonomia dos Açores.